me sentindo inchada. O que pode ser? Inchaço no corpo, retenção líquida, inchaço nos pés e nas pernas. Qual a causa por trás disso? E quando o inchaço é preocupante? Eu escolhi essas dúvidas mais frequentes e também orientações de como reduzir, como te ajudar a diminuir esse inchaço que você anda sentindo. Então eu vou explicar tudo para você nesse vídeo. Se você ainda não me conhecia, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a doutora Bruna Scalco, eu sou médica e aqui você aprende a como cuidar do seu corpo como um todo, porque saúde não tem divisões. Então esse canal é o canal dedicado à saúde integrativa. Já aproveita para não perder nenhum vídeo aqui do canal, já inscrever-se aqui embaixo, ó, nesse botãozinho aqui, daí você vai estar inscrito e ativa o sininho para receber as notificações, senão você fica perdidinho, não recebe os novos conteúdos aqui do canal. E também compartilhe, leve esse vídeo para o máximo de pessoas, porque eu tenho certeza que muita gente está aí sofrendo com inchaço, assim como você ou alguém da sua família. O que é o inchaço? Conhecido também no mundo médico como edema, então você pode às vezes ouvir por esse nome. É o acúmulo de líquido no espaço onde não deveria estar. O líquido do sangue deveria estar dentro dos vasos, desse encanamento que a gente tem no nosso corpo inteiro, né? Tem ramificação de vasos para tudo quanto é lado para levar sangue, oxigênio, nutrientes para as nossas células. Quando esse líquido extravasa, vai para o espaço intersticial, que a gente chama, entre os tecidos, entre a pele, o músculo, depende de cada pessoa, é sinal que esse líquido está no lugar errado e vai causar ali uma área de inchaço. E é muito comum a gente ver isso acontecer com pessoas internadas, pessoas acamadas, que ficam muito tempo deitadas ou estão altamente inflamadas, que inclusive é uma das causas que eu vou explicar para vocês aqui de inchaço, a inflamação crônica. Quando a pessoa tá inteirinha inchada, né? Você chega ali numa UTI, tá com o rosto inchado, pernas inchadas, a gente chama de anasarca, que é quando tem inchaço no corpo inteiro. Você já teve alguém da sua família com esse quadro de inchaço no corpo todo? Ou você tá tendo inchaço? Como que a gente testa isso? Para você saber aí, eu quero que você faça esse teste, aperta na região onde você tá achando que tá inchado, principalmente nos pés, né? É o local que mais as pessoas percebem o inchaço. Aperta sim, se ficar afundado, né? A gente chama de cacifo, que é um afundamento da pele, e daí demorar para voltar a ficar aquele buraquinho é sinal de inchaço. E existem vários motivos que a gente pode pensar como causa de inchaço, então você tem que prestar atenção nos sinais que o seu corpo dá. Gente, cerca de 70% do nosso peso, então se você pesa aí, por exemplo, 100 quilos, 70 quilos basicamente é constituído de líquido, de água, de sangue. E dentro desse sangue tem proteínas, o que segura esse líquido dentro dos vasos, no local certo, e dentro das células, né, que não pode, ou tem que estar dentro da célula, ou tem que estar dentro do vaso. O que segura isso são as proteínas. Então, quando você faz, por exemplo, um problema no seu corpo em que você não produz proteínas adequadamente, como por exemplo um problema no fígado, que o fígado tá com uma cirrose, ou tá com uma hepatite aguda, algum problema que ele não produz mais adequadamente essas proteínas, você não consegue segurar líquido dentro do vaso e isso extravasa. Então esse é um dos primeiros motivos, né? A gente tem que pensar, principalmente quando tá com inchaço, em fígado, rins, coração e em outras causas secundárias como medicamentosa, algum medicamento que você tá usando ou alguma alteração inflamatória no corpo. Então a primeira causa, o primeiro motivo que você pode estar tendo inchaço é relacionado ao seu fígado. Se você não está produzindo então bem a albumina e as outras proteínas que o sangue precisa para manter esse líquido, puxando ele para dentro dos vasos, que chama de pressão osmótica, esse líquido vai extravasar. Então a gente vê muito isso nos quadros, por exemplo, de ascite, né? A barriga d'água, onde sai líquido e enche de líquido aqui a barriga, onde não deveria ter líquido. Isso acontece também nas pernas, nos pés. Então quando a pessoa tem um inchaço, geralmente por problema no fígado, ele geralmente não é localizado, ele é nos dois lados. Então se você está tendo inchaço dos dois lados, levanta aí a alerta que pode ser algum problema do fígado. Se você também está sentindo inchaço na barriga, inchaço em volta dos olhos, também pode ser um problema no fígado. Para poder verificar se há um problema no fígado, é muito fácil. A gente pode fazer um exame de sangue, dosar as enzimas hepáticas, as proteínas, como a albumina, as proteínas totais,
só o seu médico pedir lá no exame de sangue, solicito proteínas totais e frações, e também ver TGO, TGP, fosfatase alcalina, gama GT, que são enzimas hepáticas, ou fazer também um ultrassom do fígado para ver se ele está crescido de tamanho, se ele está diminuído, para ter uma ideia de como é que está a saúde do teu fígado. A segunda causa que deve levantar uma preocupação são os problemas cardíacos, né? E como que a gente sabe se tem um problema cardíaco? Fazendo um ecocardiograma do coração, né? Passando aquele líquidozinho aqui, um gelzinho, e vendo a função cardíaca como está. Ou um médico, né, que vai te consultar, vai ali auscultar o seu coração, ver se está tudo bem, medir a sua pressão. O que acontece? Se o coração, que é a grande bomba do nosso corpo, não está jogando líquido para frente, que é o sangue, que é uma bomba para jogar para frente, vai começar a voltar líquido para trás. E esse líquido vai começar a estagnar no sistema venoso, que a gente chama, né? E daí isso faz com que o nosso sistema venoso fique sobrecarregado e a gente acaba tendo inchaço, principalmente nas pernas, nos pés. Começa assim, depois o negócio vai se agravando e daí você começa a ter inchaço às vezes no corpo inteiro, do coração acaba afetando também o fígado e às vezes até mesmo você tem problemas pulmonares causados pelo coração. Então uma coisa vai acarretando a outra. Então se você tá tendo inchaço nas pernas e nos pés, é muito importante que você verifique como é que tá o seu coração, principalmente se você anda, sente cansaço na hora de fazer uma atividade física um pouquinho mais extenuante, vai subir uma escada, sente cansaço no pulmão, cansaço no peito, pode ser um problema cardíaco também, ou uma palpitação no coração, algum desconforto, ou se você já tem histórico na sua família de infarto, de insuficiência cardíaca. Então fazer esse exame, que é tão simples, não é um exame tão caro, né, como outros, que são exames de imagens caríssimos, como ressonância, tomografia. O ecocardiograma é um exame de custo mais acessível, dá para ser feito e ser avaliado como é que está a função do seu coração. A terceira causa, que é uma causa menos preocupante, mas não deixa de ser algo que precisa ser investigado, são as causas vasculares, né? Muitas vezes relacionado mais a membros inferiores, a parte baixa mesmo, né? A pessoa não sente aquele inchaço no corpo inteiro, ela geralmente sente mais nas pernas, que pode tanto ser por causas benignas quanto por algum problema mais sério. As causas benignas estão aí, por exemplo, entre gravidez, né? A própria gravidez, por ter aquele peso aqui na barriga, pressiona os vasos da pelve, o próprio bebezinho pressiona ali, incha as pernas, né? O sistema venoso fica mais lento. Uma outra causa é você ficar muito tempo sentado, muito tempo na mesma posição, muito tempo deitado, estagna o sangue, né? A própria gravidade faz com que esse sangue fique mais embaixo, então se você fica muito tempo em pé ou muito tempo sentado, pressionando esses vasos da perna, ou até mesmo uma viagem, né? Uma viagem longa de carro, uma viagem de avião, faz com que você não se movimente muito e esse sangue fique mais estagnado nas pernas. Geralmente isso é de causa benigna e cessa depois que você começa a se movimentar. Por isso que o exercício físico é tão importante também nesses casos, né? Aliás, em todos os casos a gente deveria fazer exercício físico moderado ou de alta intensidade de acordo com cada pessoa. Porque os músculos da perna, principalmente a panturrilha, é considerado como o segundo coração em termos de bombeamento, né? Panturrilha, à medida que a gente vai fazendo uma caminhada, fazendo um exercício, é ela que vai bombeando ao contrário o sangue. O coração joga para frente, a panturrilha vai jogando para cima. Então é muito importante que a gente faça exercício físico. Vai fazer uma viagem, para de tempo em tempo para poder ir no banheiro, dar uma caminhadinha, uns 5, 10 minutos. Se está fazendo uma viagem de avião, dá uma andada no avião para poder melhorar essa circulação. Agora, quando esses vasos começam a ficar insuficientes, as válvulas que deveriam se fechar, né? Em cada vasinho tem válvulas ali na perna. Se você, ao longo do tempo, desgasta essas válvulas, não faz exercício físico, se alimenta mal, danifica a parede desses vasos porque a sua glicose anda muito alta sempre, né? Má alimentação, você acaba fazendo aí uma insuficiência venosa, isso levando a varizes, que é aquele acúmulo de sangue ali nas pernas. Daí você vê, às vezes, a varizes ali realmente a olho nu, né, na perna, ou às vezes a gente precisa fazer um Doppler venoso para avaliar como é que tá as veias da perna. Então, as varizes geralmente acompanhadas de uma sensação de peso nas pernas, de formigamento. Então, quando tem problemas vasculares, a gente às vezes sente isso, ou até mesmo dor para caminhar. Você começa a sentir cansaço e dor para caminhar nas pernas. Tem que fazer aí um Doppler arterial
e venoso para avaliar tanto os vasos arteriais quanto os vasos venosos, que são os vasos que trazem o sangue para o coração. E dentro disso, uma outra causa muito comum, benigna, principalmente em lugares quentes, como nós temos aí muitos lugares no Brasil, Rio de Janeiro, Nordeste, né? Na época aí de temperaturas altas, o nosso corpo, ele faz uma vasodilatação. Os próprios vasos, eles se dilatam para a gente poder trocar mais calor, né, e jogar essa temperatura para fora, esse calor para fora, para a gente se manter numa temperatura equilibrada. É um mecanismo de defesa do corpo. Então, quando a gente percebe, né, você já deve ter percebido isso, no calor, às vezes o dedo incha, a aliança não sai direito do dedo, né, se incha os pés, a gente fica com aquela marquinha da sandália nos pés. Então, geralmente isso é benigno, é uma forma de defesa. Agora, quando isso permanece, mesmo no frio, a gente tem que avaliar esse sistema aí vascular, esse sistema venoso. E quando esse inchaço nas pernas é só de um lado, aí, gente, isso é preocupante. Se você sentir que a tua perna tá com peso, dor e até vermelhidão numa das pernas, principalmente na região de panturrilha, mas às vezes pode dar na coxa, pode ser uma trombose. A trombose é quando entope uma veia, né, que deveria estar voltando o sangue para o coração. Essa trombose entope por um trombo e daí o sangue fica parado ali e é perigoso esse trombo, esse pedaço de sangue soltar. Vamos supor que você vai fazer uma caminhada, isso se solta e daí vai para o pulmão e pode fazer um tromboembolismo pulmonar e você às vezes tem uma complicação, até mesmo uma falta de ar, um problema muito sério para a saúde, que é o tromboembolismo pulmonar. É gravíssimo. Então, se você tá com trombose, corra, né? Se você tem um dos lados só, inchaço nas pernas, corra não sai correndo, por favor. Corra no sentido de vá quanto antes, né, ao médico para avaliar, fazer um Doppler venoso, ver se tem trombose ali para tratar o quanto antes, ok? Quarta causa são os problemas renais, né? Se a pessoa tá começando a ter problema renal, ela vai ter falha na sua diurese, né? No que você vai estar eliminando. Os rins, eles são órgãos em pleno funcionamento que garantem a nossa eliminação e equilibra essa quantidade de líquido no nosso corpo. Se os seus rins param de funcionar, você para de eliminar as toxinas e esse líquido em excesso você começa a reter. Então isso é muito importante prestar atenção na sua urina, se a sua urina tá muito escura, se você tá com dificuldade para urinar e também fazer o seu exame de check-up de tempo em tempo, pelo menos aí anual, uma dosagem de ureia e creatinina, que são dois marcadores aí de função renal e taxa de filtração glomerular. Isso já vai dizer aí para o seu médico que te acompanha como está a função dos seus rins. E eu não preciso lembrar vocês já devem saber disso, que para um pleno funcionamento dos rins é preciso ingerir uma boa quantidade de água, é preciso estar hidratado. Se você passa ao longo da vida desidratado, forçando esse rim para eliminar as toxinas, você vai acabar tendo problemas renais lá na frente. E problemas renais têm diversas causas, né? Às vezes uso crônico de anti-inflamatórios, né? A pessoa vive tomando remédio para dor, vai afetar os rins, porque é o rim que elimina esses medicamentos e daí faz ali intoxicação dos rins. Problemas urológicos na próstata para o homem, que fica forçando os rins também. Mulheres também com pedras, né, no sistema renal, pielocalciano, então tudo tem que observar, tá? E outra causa importante, tireoide, né? A tireoide, essa glândula que nós temos aqui no pescoço, né, que faz aí uma grande manutenção do nosso metabolismo. Se você tiver hipotireoidismo, você vai ter inchaço, né? Vai ter aquela cara em lua cheia, né? Que geralmente é relacionada à parte hormonal. Você pode inchar os olhos, né? Geralmente é um edema mais duro, não é tão molinho como um inchaço dos líquidos de insuficiência cardíaca ou problemas renais. Então a tireoide também é uma das coisas que a gente precisa pesquisar quando a pessoa está inchada, e geralmente é um inchaço mais no corpo todo. A sexta causa, gente, que nós não podemos esquecer é o uso de medicamentos. Isso muita gente esquece, e às vezes até um médico que está te consultando esquece de te perguntar se você toma algum medicamento. E esses medicamentos, alguns deles podem dar inchaço. Alguns deles antidepressivos, corticoide de uso crônico, gente. Quem usa bombinha de corticoide para asma pode ter inchaço, fica com a cara em lua cheia. Pessoa que fica tomando corticoide ou passando corticoide na pele pode ter inchaço.
anticoncepcionais, anti-inflamatórios, diuréticos, laxantes e purgantes que vão desidratar você e muitas vezes antihipertensivos. Os antihipertensivos são os campeões. A gente atende muitos pacientes com quadro de inchaço, principalmente nos tornozelos, nos pés, por conta do uso de antihipertensivo. Alguns deles aí, os IECAs, né, que são enalapril, ramipril, captopril, os BRAs, né, inibidores de angiotensina, que são conhecidos como losartana, valsartana e tem vários outros nomes, e até mesmo os bloqueadores de canais de cálcio, como amlodipina, nifedipino, podem causar inchaço, porque eles têm às vezes um mecanismo vasodilatador e tem outras coisas ali que podem gerar acúmulo de líquido no seu corpo. Nesses casos, é importante comunicar ao seu médico que prescreveu esse medicamento para você, para avaliar a troca por uma outra medicação, né? Existem outras classes de antihipertensivos, ou até mesmo descobrir o porquê que você está hipertenso, né? Para você ver o que está causando aquela pressão alta. Tem várias causas, inclusive tem aqui no meu canal vídeos explicando mais sobre o assunto hipertensão. Uma outra causa que mexe muito, principalmente com as mulheres, é a época da menstruação, a época da TPM, onde muda ali a quantidade de hormônios que nós temos e alguns hormônios retêm mais líquido. Então, mulheres que têm, por exemplo, predominância de estrogênio tendem a inchar mais no período da menstruação. Então, muitas vezes a gente precisa tratar essa parte hormonal, né? Existem muitos tipos de tratamentos naturais ou até mesmo hormonais que a gente precisa fazer para que essa mulher melhore aquele período de menstruação, não ficar se sentindo inchada e tudo mais. E uma das causas mais frequentes, gente, que eu quero citar aqui para vocês, de causa de inchaço, é a inflamação crônica, né? A maioria das pessoas hoje que nós vamos consultar está inflamada. E como que a gente sabe isso pelos exames de sangue? Dosagem de homocisteína, PCR, ferritina, VHS, são alguns marcadores inflamatórios que nos demonstram que essa pessoa está altamente inflamada. E daí a gente vai ver a história dessa pessoa, geralmente tem problema no intestino, né? Não tem uma evacuação satisfatória, acaba tendo o intestino preso. Essa pessoa geralmente sente aquela retenção de líquido quando come, sente que está inchada, que está inflamada. Então, é muito comum isso acontecer. Inclusive, vou dar uma dica no final desse vídeo sobre como reduzir essa inflamação crônica, tá? Vai ser uma dica natural. Então, resumindo aqui para vocês, quando que o inchaço é preocupante? Quando ele vier acompanhado de dor, calor, vermelhidão junto com o inchaço, que é naquele caso que eu falei para vocês, principalmente de trombose das pernas, ou quando tá uma área inflamada, se traumatizou, se tem esse monte de características ali de dor, vermelhidão, tem inflamação. Quando, por exemplo, tiver um aumento significativo da barriga, do abdômen, chamado de ascite, como eu falei para vocês, isso geralmente está relacionado a problemas no fígado, então tem que ficar de olho. Quando vier acompanhado também de cansaço, falta de ar para realizar as tarefas habituais que antes você não sentia, ou se está localizado, por exemplo, em um local só, em um dedo ou numa articulação da perna, no joelho, pode ser de repente até uma artrite dessa região, esse inchaço localizado. Então a gente tem que olhar esse paciente como um todo. E os principais exames, como eu comentei para você, que você tem que fazer nesse caso, é investigar fígado, fazer um ultrassom de abdômen total para ver o fígado, ver como é que está a função do fígado, como albumina, proteínas totais e frações, ver como é que está a função dos rins, ureia, creatinina e, se necessário, um ultrassom de vias urinárias, ver como é que está o coração, um ecocardiograma transtorácico e as pernas, Doppler venoso e arterial das pernas. Então é assim que a gente vai pensando, raciocinando na hora de investigar um paciente. A gente não precisa sair pedindo tudo, né? Geralmente quando a gente consulta o paciente, pela história clínica, a gente já tem essa ideia do que pode ser e a gente vai investigando esse passo a passo. Então agora eu vou te dar dicas práticas de como estar prevenindo e já começar a tratar esse inchaço. Independente da causa, é importante você já começar a fazer esses movimentos que eu vou te falar aqui. Primeiro, evitar ficar muito tempo em pé ou sentado. Então, alterne os movimentos, né? Para que você consiga bombear melhor esse sangue. Usar meias elásticas, né? Se for recomendado aí para o seu caso, a não ser que seja trombose, não pode, né? Então, tem que ver qual é a causa. Se for principalmente problema venoso,
né, de varizes, de veias dilatadas, o uso de meia compressiva, na gravidez também, tudo que estiver estagnando o sangue para baixo vai ajudar a bombear para cima. Evite também sapatos altos por tempo prolongado, né, porque também dificulta esse retorno venoso. Diminua o sal refinado ou corte o sal refinado da sua alimentação. Aquele sal de mesa, sal branco refinado, troque aí por um sal integral, um sal do Himalaia, um sal que tem mais minerais para ajudar no teu sangue. Não fique consumindo sal refinado. Se você estiver liberado, comece uma caminhada para você ajudar esse sangue a circular melhor. Você pode também estar usando chás diuréticos para auxiliar no funcionamento dos seus rins, na desintoxicação do seu corpo, se o caso não for insuficiência renal. Os 3 chás que eu mais gosto para ajudar a desinchar, se não for insuficiência renal, tá, gente? Nem insuficiência hepática. Se for as outras causas, esses chás caem muito bem, que é o chá de salsa, né, ou salsinha, o chá de cavalinha, que é um ótimo diurético também, e o chá verde. São 3 chás que ajudam muito na diurese, ajudam muito nessa retenção de líquido. São chás muito interessantes para o contexto de inflamação crônica, de inchaço. Mas lembre-se sempre de buscar a causa, tá? Porque não adianta você ficar tomando chá sozinho se de repente for, por exemplo, uma trombose, ou se de repente for um problema no coração, uma insuficiência cardíaca, você precisa tratar essa insuficiência cardíaca, tá? E 2 suplementos interessantes também que você pode estar incluindo após ver qual a causa do seu inchaço, que vai ajudar muito na retenção líquida, principalmente para mulheres que têm aí no período de menstruação, pessoas que estão com retenção líquida por inflamação, são esses 2 suplementos. Um deles é o extrato de cactinha, né? A cactinha, ela ajuda na exfoliação desse excesso de líquido, é um diurético natural. 500 mg 2 vezes ao dia, geralmente é o que nós orientamos para os pacientes, dependendo dessa causa inicial. E também a cúrcuma, 500 mg 2 a 3 vezes ao dia, que é um ótimo anti-inflamatório, antioxidante natural. A cúrcuma, ela ajuda a desinflamar, ajuda na reduzir essa retenção de líquido por inflamação, que geralmente é a maioria das causas aí. Se você quer saber especificamente sobre circulação, se o seu problema é mais relacionado a varizes, eu vou deixar um vídeo aqui para vocês já assistirem em seguida, que fala especificamente sobre esse aspecto, tá? Sobre como melhorar a circulação do seu sangue, porque vai depender muito da causa, tá? Mas você precisa já começar a colocar em prática essas orientações básicas que eu dei aqui pra você. E também, gente, não posso esquecer aqui, tomar água, né? Tomar água é o principal. Tem gente que deixa de tomar água achando que vai piorar o inchaço, mas só vai piorar se o caso for insuficiência cardíaca e problemas renais. Então, se você já descartou, não tem problema nos rins, nem problema no coração, tomar água é fundamental para hidratar o seu corpo e também fazer com que o seu corpo retire as toxinas que estão te inflamando e te inchando, tá bom? Se você tiver outras dúvidas, eu tentei cobrir todas aqui, mas se você tiver outras, deixa aqui embaixo que eu vou respondendo em outros vídeos para vocês. Também vamos interagindo aqui. Me conta se você tá tendo inchaço, que parte do seu corpo você tá tendo inchaço. Vamos compartilhar esse vídeo também para levar essa informação aí para as pessoas que estão precisando, tá bom? Beijo para vocês e até o nosso próximo vídeo.